Espiritualidade seria um processo que a gente busca transcendência e não necessariamente a gente precisa de um grupo de pessoas, dogmas ou leis. A religiosidade já está ligada a isso, a dogmas, a leis e a costumes e culturas que um grupo de pessoas compartem. Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Por aqui nós seguimos nossa jornada falando sobre medicina, principalmente temas ligados à saúde mental. E hoje eu vou falar um tema que é antigo, mas ao mesmo tempo muito atual. A ligação entre espiritualidade e saúde mental. A primeira coisa que eu acho interessante da gente entender o que seria religiosidade e espiritualidade. Espiritualidade seria um processo que a gente busca transcendência e não necessariamente a gente precisa de um grupo de pessoas, dogmas ou leis. A religiosidade já está ligada a isso, a dogmas, a leis e a costumes e culturas que um grupo de pessoas compartem. Quando a gente fala sobre religiosidade ou espiritualidade, a gente tem que entender que isso está ligado ao ser humano desde o começo do mundo. Desde que das primeiras histórias que existem os seres humanos, é muito comum o ser humano ter alguma cultura religiosa, cultuar algum deus, ou ter algum processo que ele busque essa transcendência. Interessante a gente dizer que praticamente nada no mundo mostra tanto a visão de mundo de um ser humano como a espiritualidade e a religiosidade dessa pessoa. A gente pode entender muito sobre uma pessoa entendendo o processo que se ela tem uma religião, se ela não tem, se ela pratica espiritualidade. É muito interessante a gente entender isso. Então a espiritualidade e a religiosidade, ela está muito ligada como essa pessoa enxerga o mundo. Uma coisa que eu já vou falar aqui no começo do vídeo, que a ciência ela vem provando cada vez mais que usar a espiritualidade e até mesmo a religiosidade nos transtornos mentais podem ser benéficos, mas tem que ser muito bem manejado, né? Existe uma linha tênue aí e tem que ser bem manejado, porque um excesso de religiosidade ou uma religiosidade não manejada pode sim atrapalhar aos doentes psiquiátricos. Mas a ciência, como eu já disse, já tem mais de 3.000 estudos provando que a espiritualidade e a religiosidade bem praticada, ela pode sim ajudar o doente psiquiátrico, tanto como prevenir essas doenças ou ajudar no tratamento ou manter, né, uma boa saúde mental desse ser humano. Então é interessante a gente dizer que tem que ser bem manejado, tem que ser por pessoas que têm um bom senso, têm uma visão interessante sobre a espiritualidade e a religiosidade, né? Porque tem que ser bem manejado. Porque vamos dar um exemplo que pode ser mal manejado, como por exemplo, algum paciente que possa ter alguma doença que ele tem alucinações e delírios. Eu já falei em diversos vídeos aqui o significado de alucinações e delírio, mas para resumir, a alucinação são deturpações do sentido, ver coisas, escuta coisas, sente cheiro de coisas que não existem, e delírio, uma deturpação da ideia. Então se a gente pega um paciente que possa ter um tipo desse sintoma e vai para alguma religião e não ser bem manejado, ou às vezes ele não está tomando medicação, isso sim pode influir nesse delírio, nessa alucinação e piorar esse quadro. Mas na grande maioria das vezes a gente vê que pode ajudar. E uma coisa que eu acho bem interessante de grifar, né, e deixar aqui falado, que uma coisa não exclui a outra. Não quer dizer que essa pessoa tem uma espiritualidade, uma religiosidade, que ela tem que parar de tomar suas medicações e fazer o tratamento. A espiritualidade e a religiosidade, ela deve sim ser usada no tratamento psiquiátrico ou para evitar que esse paciente evolua com doença. Mas ele tem que continuar tomando a sua medicação sempre, fazendo seus acompanhamentos médicos, né? E ter um bom senso. Nós, os médicos, nós temos que saber abordar esse campo do ser humano. Nós temos que saber falar sobre a espiritualidade desse paciente. Mas é indicado que o médico, ele não influa nessa consciência, digamos. Nós não estamos autorizados, ou não é de bom tom, a gente indicar alguma religião para esse paciente ou ter preconceito de outras religiões. Nós temos que ter um bom senso de saber manejar, mas ter uma visão holística e entender que a espiritualidade ela pode ser praticada em praticamente todas as religiões, né? Vou dar exemplos aqui: católicos, os evangélicos, né? As religiões de matriz africana. Existe uma diversidade, o espiritismo, existe uma diversidade de espiritualidade e religiosidade que pode ser praticada, e ela bem manejada, ela pode sim ajudar esse paciente. Mas lembrando que tem que ter um bom senso,
né? Tem que ter um bom senso e sempre buscando o melhor da religião, a filosofia. Nenhuma religião que seja séria vai praticar uma filosofia de guerra, de inveja, de não perdoar. Pelo contrário, as religiões de bom senso, ela pratica o perdão, ela pratica a passividade, ela pratica a paciência, a humildade. São fundamentos da vida que ajudam muito a nossa saúde mental. Então, é muito interessante a gente falar sobre isso. Eu repito para vocês, hoje em dia existem mais de 3.000 estudos publicados que falam sobre a ajuda da espiritualidade e da religiosidade. Eu vou falar para vocês, né, como a gente fala bastante coisas, e às vezes a gente fala coisas pessoais também. Eu tenho a minha religião, eu gosto, eu pratico, né, e acredito que isso me ajuda muito no meu dia a dia, me dá tranquilidade. As orações, as rezas, elas podem ser consideradas meditações. Aqui no Ocidente, a gente não tem a cultura de meditar como os orientais, né? Mas a oração e a reza, ela pode ser vista como uma meditação guiada. Então são práticas que no dia a dia nos ajudam muito. E sem contar a filosofia, né? A filosofia das religiosidades e da espiritualidade. Então eu, como médico, eu sempre indico, pratique a tua espiritualidade, a tua transcendência, né? Às vezes você não tem uma religiosidade, você não participa de nenhuma religião, mas se possível pratique a sua espiritualidade. Agora, uma coisa que é uma visão minha, né? Uma visão individual minha, se eu posso dizer isso, eu acredito que é muito difícil a gente chegar à espiritualidade sem uma religião. Eu acredito que a religião, ela é como se fosse uma ferramenta para a gente transcender a nossa espiritualidade. Claro que existem pessoas que são mais iluminadas, né, que conseguem evoluir e conseguem chegar a uma espiritualidade evoluída sem uma religião. Mas no dia a dia é muito difícil, né? Como a filosofia alguns filósofos falam, nós, os seres humanos do dia a dia, nós somos homens vulgares, nós somos homens comuns. Então, para nós chegar a uma evolução espiritual sem um mecanismo que é a religião, é muito difícil. Então, eu indico que muitas das vezes os meus pacientes que têm essa visão, que tem uma religião tranquila, que ele possa praticar uma filosofia de bom senso e praticar a sua espiritualidade, né? Praticar a sua transcendência, entender que nós somos muito pequenos aqui na Terra, nós fazemos parte de um todo, né, muito complexo, que muitas vezes a gente não entende. Então é isso que eu queria falar para vocês. Hoje, cada vez mais a ciência, ela vem aceitando a espiritualidade, a religiosidade dentro da ciência. É um campo que não tem como a gente separar do ser humano, né? Eu sempre digo aqui, a gente pode dividir o ser humano em 3 grandes esferas: mental, espiritual e física. Então qualquer uma dessas esferas, quando desequilibra, ela pode sim trazer doença. Então é de bom senso, né, a gente praticar esse campo da nossa vida, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico com exercício, com boa alimentação, com bom sono, quando a gente cuida da nossa mente também, estudando, buscando um profissional de saúde quando é importante. É interessante também a gente buscar uma evolução espiritual, né? Buscarmos uma filosofia espiritual que nos transcenda, que nós podemos entender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa vocação aqui na Terra. Então, mais ou menos é isso que eu queria falar para vocês. Pratique a sua espiritualidade, pratique uma filosofia de transcendência. Isso é muito bom, mas sempre buscando o bom senso, tá bem? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem que eu passei para vocês, falando sobre espiritualidade e saúde mental. Antes de acabar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dar um joinha, isso ajuda bastante a gente, para a gente entender que a gente está no caminho certo e principalmente que a gente continue trazendo conteúdos de qualidade aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, curtam cada momento, tá? Cada momento da nossa vida é um momento único. Transcenda a tua espiritualidade, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Essa é a mensagem que eu sempre tento trazer para vocês. Tchau!